Tenha um excepcional dia, high five para todos nós. Vamos falar um pouco sobre orgulho. É interessante, né? Eu vou ter que fazer talvez 1 ou 2 vídeos falando sobre isso, porque é muita coisa, muito extenso. E são códigos que eu peguei num podcast da Camila Vieira, que ela estava entrevistando o pastor Júlio, lá do Mevan de Santa Catarina, da igreja Mevan de Santa Catarina. E ele deu uns códigos na fala dele que eu achei muito interessante, e eu quero transbordar para você, transmitir para você, para a gente refletir um pouco, né? Então, Provérbios, eu vou ler para você. Provérbios diz assim, Provérbios 16 e 18: a soberba procede à destruição, e a altivez do espírito procede à queda. Então, soberba e altivez praticamente são sinônimos, né? Então, ela antecipa a queda e a destruição. Então, são coisas, principalmente o orgulho, que nós herdamos do nosso pai Adão. Então, Adão, ele foi, no caso, lá no Éden, expulso do Éden, porque realmente desobedeceu a lei de Deus, e nós já falamos muitas vezes sobre isso. Então, esse pecado nós já trazemos de lá, como todos os outros, né? Porque lá não existia pecado. Mas a gente tem que ter em mente sempre que o orgulho, a altivez, só vai nos destruir. Ela aparentemente parece que é boa, que a gente tem alguns resultados positivos, mas no final das contas ela separa as pessoas, ela destrói, ela derruba qualquer tipo de relacionamento. E a Bíblia, em Provérbios, já diz isso, né? Outra parte aqui, também em Provérbios 16, aqui, o orgulho é um pecado muito mal compreendido, e muitos pecam por ignorância. Então, a ignorância mata também e nos separa de ter uma vida de ascensão, porque a gente faz muitas vezes na ignorância coisas erradas e não sabe o que está fazendo. Então, a própria Bíblia também diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem a Palavra de Deus. Então a gente precisa realmente ter conhecimento para poder avançar na vida. E também tem um outro texto que eu deixei separado, vou ver se eu acho aqui. É o mesmo, Provérbios 16, 18, que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo é a queda, né? Então, a gente precisa compreender que esse pecado de orgulho, de altivez, ela vem lá do Jardim do Éden. E o orgulho, ele vive exclusivamente do que você sabe. Então, a pessoa se vangloria do que ela sabe, e ela é diferente do sábio. O sábio, ele só é sábio porque ele tem consciência de que ele não sabe. Ou seja, ele tem consciência do que o que ele sabe é muito pequeno em vista da vastidão de conhecimento que existe no mundo, principalmente do conhecimento bíblico. Então, o sábio é aquele que sabe que ele tem muito que aprender. Então, ele está aberto a aprender coisas novas e a avançar. Agora, o orgulhoso, a pessoa altiva, ele se orgulha daquilo que ele já sabe, e ele entende que aquilo que ele sabe é poderoso, e ele acaba menosprezando outras pessoas com seu orgulho, com a sua altivez, achando que ele é todo poderoso.
Então a gente precisa, na realidade, ser humilde e entender que tem muitas coisas que nós não sabemos e que nós temos que ser humilde para aprender. E saber que a vida de relacionamento é uma troca. Então eu estou aqui transbordando para vocês, amanhã vocês estão transbordando para outras pessoas. E assim por diante. Então tudo que nós aprendemos foi alguém que transbordou na nossa vida. Não importa que seja um pai, um primo, um tio, um vizinho, não importa quem seja, um professor de escola ou de faculdade, alguém transbordou, mesmo que ele tenha sido remunerado para isso. Falar, mas meu professor ganhava para isso, não interessa. Ele transbordou, ele aprendeu, ele estudou, e não foi pouco tempo que ele estudou para poder ser professor. Agora, você pode ser professor também em uma profissão. Qualquer coisa que você tenha habilidade, você pode ensinar outras pessoas. De qualquer forma, você aprendeu com alguém, ou vendo, ou estudando, ou se interessando por alguma coisa, assim por diante. Então, o orgulho e a altivez só vai te levar para baixo. Então você tem que estar aberto, você tem que estar antenado para poder aprender coisas novas e avançar, porque cada coisa nova que você aprende hoje, lá na frente, não sei quanto tempo lá na frente, pode ser 1 hora depois, pode ser dias e anos, você vai usar daquilo que você aprendeu lá no passado, desde que você não tenha sido orgulhoso e nem altivo, né? Outra coisa que o pastor Júlio falou é que para Deus o que fede, o que cheira mal é a justiça própria, ou seja, o orgulhoso, a pessoa altiva, ele tem a sua justiça própria e na realidade ele se baseia em cima daquilo que ele sabe e se baseia em cima daquilo que o outro não sabe. Então ele escolhe o melhor de si e escolhe o pior do outro para poder pisar, para poder subjugar a outra pessoa. Então essa é a pessoa orgulhosa. Esse tipo de pessoa você tem que fugir. A Bíblia diz que a gente tem que fugir da aparência do mal. Então quando você tem uma pessoa que ela escolhe as suas boas atitudes ou as suas habilidades para poder denegrir outra pessoa naquilo que a pessoa é ruim, naquilo que a pessoa é mal, ela está sendo realmente prepotente e orgulhosa, e esse tipo de relacionamento não deve servir para você. Para mim não serve. Muitas vezes a gente é enganado por algum pouco tempo, mas a gente não pode deixar ser enganado por todo o tempo. Então a gente precisa realmente estar atento para isso, porque a altivez, a pessoa orgulhosa, ela fica sempre menosprezando o outro porque ela se baseia naquilo que o outro é ruim. Então ela fica pesquisando nas pessoas o que a pessoa é ruim e fica atacando nas pessoas na cara, como a gente diz, aquela atitude ruim, aquela negatividade da pessoa para que ela possa crescer, para que ela possa sobrevescer. Então, a gente precisa estar sempre atento a isso. Outro código importante que o pastor Juscelio falou, a justiça própria se vale então daquilo que a pessoa é boa e do que o outro é ruim. Então essa pessoa a gente tem que fugir realmente delas, né? E Deus não quer o meu melhor, porque se Ele precisasse do meu melhor, Ele não precisaria mandar Jesus Cristo para nos resgatar. Então, como eu falei nos vídeos anteriores, né, nós só somos melhorados em Cristo Jesus. Fora de Cristo Jesus não existe homem bom, não existe homem melhor, porque todos somos pecadores. Então, Deus não quer o nosso melhor. Ele quer que nós sejamos mesmo simples e que estejamos abertos para aprender. Aí nós vamos sendo melhor com Ele. Sem Ele ninguém é bom e ninguém é melhor, né? E também se Deus precisasse do nosso melhor, né? Como eu falei, Ele não precisaria enviar o seu Filho morrer por nós na cruz. Então, pense nisso nesse final de semana.
deixa de ser altivo, deixa de ser orgulhoso, seja humilde, esteja aberto para aprender com as outras pessoas, mesmo que as pessoas tenham muitos anos de vida menos do que a sua idade. Aprenda com todas as pessoas mais novas, as pessoas mais velhas, as pessoas mais humildes, as pessoas mais cultas. Esteja realmente pronto. E nos próximos vídeos vamos continuar falando sobre orgulho, porque tem muita coisa para ser falado. Então tenha um excepcional dia, um excepcional final de semana, high five para você, vai se amar, vai crescer, evoluindo para sempre, é o meu desejo.